Seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Estamos aqui gravando vídeos sobre vida e obra do apóstolo São Paulo. Então, compartilhe aqui os nossos vídeos do canal Teologia Aprenda Mais. E de cá eu quero voltar novamente para falar sobre a primeira viagem missionária do apóstolo São Paulo. Quero ressaltar novamente alguns pontos aqui, muito importante para que possamos estar analisando. Então, a primeira viagem missionária de Paulo está registrada em Atos capítulo 13, versículo 1 e Atos capítulo 14, versículo 28. Não se sabe exatamente quanto tempo durou essa primeira viagem missionária, né? Sabe-se apenas que ela deve ter ocorrido por volta do ano 44 e 50 depois de Cristo. Então, nós colocamos dentro de bons dados cronológicos, né, foi em torno do ano 46 ao ano 48. O ponto de partida foi a base missionária, que é a igreja de Antioquia, um lugar que havia se tornado um tipo de centro do cristianismo entre o gentio. Basicamente, a viagem foi concentrada na ilha de Chipre, né, e na parte sudeste da província romana da Galácia. Barnabé foi o líder até um determinado momento da viagem e Paulo era o pregador principal. João Marcos servia como auxiliador dos missionários principais. Entretanto, João Marcos deixou, literalmente os abandonou, retornou para Jerusalém. A partir desse ponto, né, o apóstolo Paulo assumiu a liderança da missão. Então, a questão aqui do abandono de João Marcos, né, que Marcos voltou para Jerusalém. Então, um dos motivos que nós sabemos que quando ele chegou nos pântanos da Panfilha, né, de Pergue da Panfilha, se diz que lá tinha muitos salteadores, se diz que tinha muita malária e etc. E a questão, isso assustou bastante João Marcos, que ele recantou, voltou para trás, para Jerusalém. E também, que a gente for analisar nesse momento, ele não estava preparado para essa obra, para essa viagem missionária. Então ele retornou novamente. É uma coisa que Paulo vai escrever lá na segunda carta a Timóteo, né? E vai dizer que João Marcos é útil para o ministério. Depois de 13 a 14 anos depois, né, ele vai escrever, manda Marcos é útil para o ministério. Até porque na segunda viagem missionária, que eles vão para visitar novas igrejas, vão visitar as igrejas ao qual foi plantado na primeira viagem missionária, Paulo já não quis levar João Marcos, e Barnabé, que era primo de João Marcos, já queria levar. Então houve uma discussão, um debate, etc. E os dois seguiram um caminho diferente, e João Marcos acompanhou seu primo Barnabé para outra parte da obra missionária. Então isso ocorreu. Mas lá na segunda carta a Timóteo, Paulo fala que João Marcos é útil para o ministério, né? E vê a importância desse jovem missionário. Outra questão aqui importante na segunda viagem missionária. A segunda viagem missionária de Paulo está registrada em Atos capítulo 15 e 36 e Atos capítulo 18 e 22. O propósito dessa viagem, conforme o próprio Paulo diz, era visitar os irmãos por todas as cidades que a palavra do Senhor já havia sido anunciada. Atos capítulo 15 e 36. No entanto, ao discordarem sobre a ida de João Marcos na viagem missionária, Paulo e Barnabé decidiram se separar. Então Paulo levou consigo Silas, também chamado de Silvano. A data provável dessa viagem fica entre os anos 50 e 54 depois de Cristo. Essa segunda viagem cobriu um território bem maior do que a primeira, estendendo-se até a Europa, né? A obra evangelística foi concluída na Macedônia e Acaia. As cidades visitadas foram Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto. O apóstolo Paulo permaneceu em Corinto um longo tempo, né? Isso está registrado em Atos 18, versículo 11 e 18. Ali ele pregou o evangelho e exerceu sua atividade profissional de fazer tendas. Foi dessa cidade que ele enviou a carta aos Gálatas, provavelmente um pouco depois também enviou a carta aos Tessalonicenses. Paulo também parou brevemente em Éfeso e ao partir prometeu retornar em outras ocasiões, como está registrado em Atos capítulo 18, versículo 20 e 21. Então nós temos aqui uma questão muito importante. Paulo ele parte para o continente europeu. E nessa segunda parte da segunda viagem, né, um período de maior tempo, né, ele sai da Ásia Menor e entra agora no continente europeu. As igrejas do continente europeu que foi plantada por ele, né, vamos colocar, desde a época de Teodósio no século IV, no ano 392 ou 93,
393, século IV, Teodósio dividiu o império em dois. A parte ocidental falava o latim, a parte oriental falava o grego, né? E a parte disseminada, pregada pelo apóstolo São Paulo e sua equipe missionária, foi disseminada, pregada na parte oriental do continente europeu de fala grega. É por isso que o Novo Testamento foi todo escrito em grego koiné, por causa dessa parte oriental do continente europeu, ou a parte oriental do Império Romano, que falava o grego. Então, foi necessário escrever as cartas, 13 cartas em grego, porque era a língua nativa de Corinto, de Atenas, de Tessalônica. Então, nós temos uma parte ali que ele pregou na região da Acaia. Na região da Acaia comporta a igreja ali de Corinto, a igreja de Atenas, Bereias e aquela região. E na parte da Macedônia, né, é a parte norte, né, a região da Macedônia é a região norte da Grécia, a região norte da Grécia, e de lá a principal capital da Macedônia é Tessalônica. E a região sul da Grécia se chama Acaia. Então, toda aquela região foi evangelizada pelo apóstolo São Paulo e sua equipe missionária. É só uma ressalva para se analisar e pensar mais como provocação. A terceira viagem missionária. A terceira viagem missionária de Paulo está registrada em Atos capítulo 18, versículo 23, Atos capítulo 21 e 16. Essa viagem ocorreu entre o ano 54 ao ano 58 depois de Cristo. O apóstolo Paulo atravessou a região da Galácia e Frígia, e depois prosseguiu em direção à Ásia e a sua principal cidade, Éfeso. Ali o apóstolo ficou por um longo período, cumpriu a promessa anteriormente feita, né, em Atos 19:8. É provável que todas, se não pelo menos a maioria das 7 igrejas da Ásia tenha sido fundada durante esse período. Parece que antes de Paulo escrever a primeira epístola aos Coríntios, ele fez uma segunda visita à cidade de Corinto, regressando logo depois para Éfeso. Então, mais tarde, ele escreveu 1 Coríntios. Então, só sabendo, Paulo escreveu 4 cartas para a igreja de Corinto. 2 se perderam e 2 estão no nosso cano, no nosso Novo Testamento, né? Está no Novo Testamento. E isso eu falo muito bem lá na nossa obra de bibliologia, nos vídeos de bibliologia, também na introdução, também as cartas paulinas que está na nossa playlist. Outra questão importante. Quando deixou Éfeso, Paulo partiu para a Macedônia. Foi ali, talvez em Filipos, que ele escreveu a segunda epístola aos Coríntios. Depois, finalmente, o apóstolo Paulo passou pela terceira vez em Corinto. Antes de partir dessa cidade, provavelmente ele escreveu a epístola aos Romanos, Romanos capítulo 15, versículo 22. O resultado das viagens missionárias do apóstolo Paulo foi extraordinário. O evangelho se espalhou consideravelmente, estimando-se que perto do final do período apostólico, o número total de cristãos no mundo era em torno de 500 mil. Apesar desse resultado ter sido fruto de um árduo trabalho que envolveu um enorme número de pessoas conhecidas e anônimas, o obreiro que mais se destacou nessa missão certamente foi o apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo. Uma questão também importante dentro das viagens missionárias do apóstolo São Paulo, o grande campeão das viagens missionárias, né? E principalmente o que plantou muitas igrejas e pôde cimentar, pôde alicerçar, pôde fundamentar, pôde alimentar essas igrejas doutrinariamente através das suas cartas, orientações sobre assuntos éticos, morais, doutrinários, teológicos e pensamento relacionado, novas ideias, novos temas, né, que são elaborados nas cartas ao qual ele escreveu, que pôde revolucionar o mundo missionário, o mundo teológico e principalmente todo o Novo Testamento cimentado e plantado por Cristo. As viagens missionárias do apóstolo São Paulo. O evangelho foi disseminado por Jesus na Palestina, enquanto a Ásia e a Europa foram evangelizadas pelo apóstolo Paulo. Isso a gente pode colocar em Mateus capítulo 5, versículo 35 e Romanos capítulo 15, versículo 19. O apóstolo Paulo foi cognominado pelos pais da igreja o campeão das viagens missionárias. Isso é fato. Isso é fato. Outra questão que aconteceu, um debate, né, que aconteceu na igreja de Antioquia, o debate do apóstolo Paulo com Pedro. Em um determinado momento, devido ao crescimento numérico de gentios na igreja, questões a respeito da lei e dos costumes judaicos, seguiram entre os cristãos, muitos cristãos judeus insistiam que os gentios deveriam observar a lei mosaica.
Eles queriam que os crentes gentios se enquadrassem nos costumes judaicos, principalmente em relação à circuncisão. Para eles, só assim poderia haver igualdade na comunidade cristã. Olha só, o apóstolo Paulo identificou esse movimento judaizante como uma ameaça à verdadeira natureza do Evangelho da Graça. Por isso ele se posicionou claramente contra essa situação. Diante dessa circunstância, o apóstolo Paulo repreendeu Pedro publicamente. Pedro havia se separado de alguns crentes gentios, a fim de evitar problema com certos cristãos judaizantes. Esse também foi o pano de fundo que levou o apóstolo Paulo a escrever uma epístola de advertência aos Gálatas. Nessa epístola ele apresenta com grande ênfase o tema da salvação pela graça mediante a fé. A salvação mediante a fé. Podemos dizer que esse conhecimento foi a primeira crise teológica da igreja. Para que o problema fosse solucionado, Paulo e Barnabé foram enviados a uma conferência com os apóstolos e anciãos de Jerusalém, que é o primeiro concílio, de Jerusalém, no capítulo 15 de Atos. O concílio decidiu que, de forma geral, o gentio que se convertesse não estava sob a obrigação de observar os costumes judaicos, a lei de Moisés, o calendário judaico, a lei do Cachurite, a lei dietéticas, melhor dizendo, e não estava obrigado a guardar o sábado e nem circuncidar os seus filhos. E para afindar isso aqui, outra questão, prisões e morte do apóstolo Paulo. Existem muitas discussões em relação ao número de prisões que o apóstolo Paulo sofreu. Essa discussão se dá principalmente pelo fato de o livro de Atos não descrever toda a história do apóstolo Paulo. Além disso, provavelmente o apóstolo Paulo foi preso algumas vezes por um período muito curto de tempo, como por exemplo, em Filipos ele foi preso, em Atos 16 e 23, ao falar sobre suas próprias prisões, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalho, muito mais em açoite, mais do que eles em prisões, muito mais em perigo de morte, muitas vezes. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Considerando apenas as principais prisões do apóstolo Paulo, sabe-se que ele foi preso em Jerusalém. Atos, capítulo 21. Tem a prisão de Cesareia, Para impedir que fosse linchado, ele foi transferido para Cesareia. Nessa cidade, Félix, o governador romano, deixou o apóstolo Paulo na prisão por 2 anos. Isso está registrado em Atos, capítulo 23 e 26. Festo, sucessor de Félix, sinalizou que poderia entregar Paulo aos judeus, para que por eles fosse julgado. Como Paulo sabia que o resultado do julgamento seria totalmente desfavorável à sua pessoa, então, na qualidade de cidadão romano, ele apelou para César. Depois de um discurso perante o rei Agripe e Berenice, o apóstolo Paulo foi enviado sob escolta para Roma. Após uma terrível tempestade, o navio ao qual ele estava naufragou, e Paulo passou o inverno em Malta, a cidade, ou a ilha refúgio, ilha refúgio. Finalmente, o apóstolo Paulo chegou a Roma na primavera. Na capital do império, ele passou 2 anos em prisão domiciliar. Apesar disso, ele tinha total liberdade para ensinar sobre o Evangelho. Isso está registrado em Atos capítulo 28 e 31. É exatamente nesse ponto que termina a história descrita no livro de Atos dos Apóstolos. O restante da vida de Paulo precisa ser contado, utilizando-se os registros de outras fontes. Por isso, as únicas informações adicionais que encontramos no Novo Testamento sobre a biografia do apóstolo Paulo parte das epístolas pastorais, isso é, das cartas pastorais, que são Tito, 1 Timóteo e 2 Timóteo. Essas cartas aparecem sugerir que o apóstolo Paulo foi solto depois dessa primeira prisão em Roma, relatado em Atos por volta do ano 63 depois de Cristo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 16 e 17. Após ser solto, ele teria visitado a área do mar Egeu e viajado até a Espanha, possivelmente, foi até a Espanha, ao qual ele desejava pregar, que era o fim do mundo, se dizer que a Espanha era o fim do mundo, era o último lugar do mundo. Então, na segunda prisão, a última prisão que ele teve, a prisão domiciliar, que está registrada no final do livro de Atos, e tem a famosa prisão, que é a prisão direcionada para o sacrifício, para ele ser decapitado, que é a prisão marmetina, que é o cárcere subterrâneo. Então, era uma prisão localizada no Fórum Romano, na Roma Antiga. Ele
ele está localizado no lado nordeste do Monte Capitolino, de frente para a Cúria Ostília, né? E os fóruns de Neva, Vespasiano e de Augusto. Então, outra questão aqui importante que nós analisamos também é a questão de a última prisão, que é uma prisão subterrânea, né, que ficava em torno de 2 a 3 metros abaixo do solo, que é essa prisão mamertina, é a prisão subterrânea. O martírio em Roma. Depois, novamente Paulo foi aprisionado em Roma. Dessa última vez ele acabou executado pelas mãos de Nero por volta do ano 67 a 68 depois de Cristo. A gente pega um registro de 2 Timóteo 4, 6 e 18. Tudo isso indica que as cartas pastorais documentam situações não historiadas em Atos. A carta de Clemente cerca de 95, que é uma carta não canônica, né, que não está no nosso cano, né, a carta de Clemente, que foi escrita no ano 95 depois de Cristo. O cano muratoriano, né, que é do ano 170, século II depois de Cristo, testifica sobre uma viagem do apóstolo Paulo à Espanha. A tradição cristã conta que a morte do apóstolo Paulo ocorreu junto da estrada de Órtia, fora da cidade de Roma. Ele teria sido decapitado. Talvez o texto que mais define a biografia do apóstolo Paulo seja exatamente esse, né? Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos a que amares a sua vinda. Isso está registrado em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8, né? Nós vamos colocar aqui uma ordem cronológica aqui dos trabalhos paulinos, né? A ordem cronológica dos 27 livros do Novo Testamento. Vamos só destacar aqui as cartas, o qual ele escreveu, que é chamado Cartas Paulino, Corpus Paulino, né? Toda a obra paulina. Então nós temos aqui Gálatas, ele escreveu possivelmente no ano 49. 1 e 2 Tessalonicenses, ele escreveu do ano 50 a 51. Filipenses, ele escreveu no ano 63. Filemão escreveu no ano 63 e 64, que faz parte das cartas das prisões, né? Tito, ele escreveu no ano 64 a 68, já no finalzinho da sua vida. 1 Coríntios, ele escreveu do ano 56. E outra questão também, 2 Coríntios, ele escreveu no ano 57. Roma, ele possivelmente escreveu no ano 57, 58. Colossenses escreveu no ano 61, que é uma das cartas da prisão. Efésios também, que é uma das cartas das prisões, que é uma carta circular, ele escreveu no ano 61. São em torno de 13 cartas que são chamadas Corpus Paulinos, Cartas Paulinas, que é a base, que é a edificação, que é a solidificação teológica, doutrinária para a igreja cristã no decorrer da história do cristianismo. Shalom. No próximo vídeo eu quero falar sobre uma obra apócrifa de Paulo. Então até a próxima, até mais.